Mateus 5. O Sermão da Montanha. Ao ver a multidão reunida, Jesus subiu ao monte. Os seus discípulos se aproximaram. E ali, em silêncio, o Mestre começou a ensinar verdades que atravessariam os séculos. Palavras que transformam corações, que mudam vidas, e que continuam sendo fundamento para todos aqueles que desejam seguir a Deus. Jesus começou dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes são aqueles que reconhecem que precisam de Deus, que não confiam apenas em suas próprias forças, mas colocam sua esperança no Senhor. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O sofrimento não passa despercebido aos olhos de Deus. Cada lágrima, cada oração silenciosa, cada coração ferido, tudo é visto pelo Pai. E existe um consolo que somente Deus pode oferecer. Um consolo que fortalece, que restaura e que devolve a esperança. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Em um mundo que valoriza o orgulho, Jesus exalta a humildade, porque o verdadeiro poder não está em dominar as pessoas, mas em dominar o próprio coração. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Aqueles que buscam viver segundo a vontade de Deus jamais serão esquecidos. O Senhor honra aqueles que permanecem fiéis, mesmo quando fazer o certo parece mais difícil. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quem aprende a perdoar, quem demonstra compaixão, quem estende a mão ao próximo, reflete o próprio caráter de Deus. A misericórdia transforma relacionamentos, cura feridas e aproxima as pessoas do amor do Pai. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Não basta apenas aparentar uma vida correta. Deus conhece aquilo que existe dentro de nós. Conhece nossos pensamentos, nossas intenções, nossos desejos, e deseja formar em nós um coração sincero. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Em um mundo marcado por conflitos, Jesus chama seus discípulos para serem instrumentos de paz. Levar reconciliação, esperança e amor. Onde existe divisão, que haja perdão. Onde existe ódio, que floresça a bondade. Onde existe desespero, que brilhe a esperança. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Seguir a Cristo nem sempre será um caminho fácil. Haverá desafios, incompreensões e momentos em que permanecer fiel exigirá coragem. Mas Jesus promete uma recompensa eterna para aqueles que perseveram. Depois dessas palavras, o Senhor declara algo extraordinário. Vocês são o sal da terra. O sal preserva, dá sabor, faz diferença. Assim também deve ser a vida daqueles que seguem a Cristo. Nossa presença deve levar esperança. Nossa atitude deve refletir amor. Nossa fé deve inspirar outras pessoas a conhecerem Deus. Jesus continua: Vocês são a luz do mundo. Uma cidade construída sobre um monte não pode ser escondida. Da mesma forma, quem recebe a luz de Deus não deve escondê-la. A luz existe para iluminar, para orientar, para mostrar o caminho. Cada gesto de bondade, cada palavra de esperança, cada atitude de amor, reflete a luz de Cristo neste mundo. Então Jesus ensina que não veio abolir a lei, mas cumpri-la. Tudo aquilo que Deus havia prometido encontrava seu perfeito cumprimento nele. O Senhor não deseja apenas uma obediência exterior. Ele busca transformação interior. Por isso Jesus vai além das ações. Ele alcança as intenções do coração. Ele ensina que o ódio pode ser tão destrutivo quanto a violência, que a ira alimentada dentro do coração também precisa ser vencida, que a reconciliação possui grande valor diante de Deus. Antes de apresentar qualquer oferta ao Senhor, busque viver em paz com o seu irmão. Jesus também fala sobre o perdão, sobre a pureza, sobre a sinceridade e sobre a fidelidade.
Ele mostra que a verdadeira santidade não consiste apenas em cumprir regras, mas em viver uma vida completamente entregue ao Pai. Então o Mestre apresenta um dos ensinamentos mais desafiadores do Evangelho: amem os seus inimigos. Orem por aqueles que perseguem vocês. Esse amor não depende do comportamento das outras pessoas. Depende do caráter de Deus sendo formado em nós. É fácil amar quem nos ama, mas o amor de Cristo vai além. Ele alcança quem nos ofende, quem nos rejeita, quem nos machuca, porque foi exatamente assim que Deus nos amou. Quando ainda éramos pecadores, Cristo entregou sua vida por nós. Jesus conclui mostrando o alvo de todo discípulo: sejam perfeitos, assim como perfeito é o Pai de vocês que está nos céus. Não significa viver sem erros, mas caminhar diariamente buscando refletir o caráter de Deus, crescendo em amor, em misericórdia, em humildade, em obediência. O Sermão da Montanha continua sendo um convite para uma vida transformada, uma vida que não se limita às aparências, mas que nasce de um coração renovado pela presença de Deus. Cada bem-aventurança revela o caminho da verdadeira felicidade. Cada ensinamento nos aproxima do coração do Pai. Cada palavra de Jesus permanece viva, transformando aqueles que a recebem com fé. Que possamos ser sal da terra, luz do mundo, homens e mulheres que vivem segundo a vontade de Deus, que escolhem o perdão em vez da vingança, a humildade em vez do orgulho, a paz em vez da discórdia, e o amor em vez do ódio. Que a nossa vida reflita Cristo em cada atitude, que nossas palavras levem esperança, que nossas ações glorifiquem ao Senhor, e que, todos os dias, possamos lembrar das palavras do Mestre: felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática, pois é assim que se constrói uma vida firmada no reino dos céus. E é assim que o mundo conhecerá o amor de Deus através de nós. Que esta mensagem permaneça em seu coração, fortaleça a sua fé e inspire você a viver cada dia mais perto do Senhor. Amém.